outras cirurgias cuja recuperação é bem rápida. Porque a córnea é um tecido elástico, então até ela cicatrizar demora, ela flutua bastante em termos de curvatura. E hoje a gente ainda precisa dar pontos, a gente tem que suturar o transplante e isso aí distorce um pouco a anatomia da córnea, então até cicatrizar, até a gente poder retirar pontos, demora, porque a córnea não tem vasos sanguíneos, então para cicatrizar é bem demorado também. Então é um processo gradual. Esse ainda é um maior problema do transplante de córnea, porque o resto realmente melhorou bastante. Mas que bom que não tem quase fila de espera, né? Reduziu muito. Há um ano atrás era um ano de espera aqui em Porto Alegre. Mas o que acontece? O pessoal está doando o olho e não está doando o resto? Está doando bastante tudo, o resto também aumentou. Os índices de doações aumentaram bastante, mas o olho não precisa morte cerebral, né? A gente pode retirar a córnea com até 6 horas pós-óbito. Ah, perfeito. Né? Não precisa circulação, né? Então não tem aquela questão de morte encefálica, ainda tem que ter batimentos cardíacos, tem que ter circulação, etc. Para nós não, pode ter a morte absoluta e até 6 horas a gente pode retirar a córnea. Segundo lugar, a gente não precisa de compatibilidade de grupo sanguíneo, nem ABO e nem HLA, porque é um tecido não vascularizado, que limita transplantes de outros órgãos e para nós não limita, com raras exceções. Então é muito mais prático pegar a córnea, colocar num frasquinho, num meio de preservação, num líquido que conserva a córnea, do que toda a estrutura que é necessária para os transplantes de órgãos sólidos, né? O tecido corneano tem essas facilidades. Sem falar do maior esclarecimento da população. As centrais de transplantes da Secretaria de Saúde estão bem mais organizadas, as equipes de transplantes, tudo melhorou bastante nos últimos anos. Então isso favoreceu muito o transplante de córnea. Que bom. Vocês não saiam daí que agora, logo depois do comercial, vem mais assuntos interessantes sobre os nossos olhos, que é uma coisa muito importante. A gente já volta. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. O mais gostoso, pessoal, é o bate-papo aqui no intervalo, tá? Que é uma pena a gente não pode botar no ar. Infelizmente, a gente não pode botar no ar.
Eu acho que iam cancelar o programa se a gente botasse bate-papo. Mas nós estamos com o Dr. Sérgio Quito falando sobre oftalmologia e a gente deixou uma coisa muito interessante. Que é até bom a gente falar, Miguel, que quem não pegou o último programa, porque esse é quase uma continuação do primeiro programa de 2 semanas atrás. Então você entra no nosso site www.programavivamais.com.br, clique no assista aqui que você vai ver a primeira parte que também foi super elucidativa, né? E essa parte específica, quando eu fiz medicina, a mesma coisa contigo, né? E quando a gente passou pelo colégio, se dizia que o nosso fenótipo, que é o que os outros enxergam, dependia integralmente do nosso genótipo. Quer dizer, a herança que a gente ganhou do pai e da mãe era responsável pela nossa aparência. Hoje em dia, existe uma ciência acima da genética, que se chama epigenética, que significa eu posso mudar o que eu recebi de herança. Se sabe que só 15% das nossas características dependem realmente da nossa herança. E eu fiquei muito surpreso, eu e a Ana, no ano passado. Animado vai ficar meio estranho, mas a gente ficou muito surpreso. Porque no início do ano aliás, no final do ano passado, nós estávamos nos Estados Unidos, casamento da filha da Ana e tal, e a gente viu uma propaganda de um colega, que Na verdade, o esposo de uma colega minha me comentou que podia mudar a cor do olho. E nós abrimos a internet, na verdade. Isso, aí eu te mostrei. E nós vimos lá que era possível mudança de cor de olho. Bom, isso aí se falasse na época que eu fiz faculdade, acho que na tua época também, né, Sérgio? Quando eu fiz cirurgia geral, dissesse que ia operar por vídeo, quer dizer, por canudinho, eu me lembro dos professores de cirurgia geral que diziam assim, grandes incisões, grandes cirurgiões. A primeira vez que fizeram uma vesícula com cicatriz reduzida, eles diziam, esse maluco vai matar gente e tal. Hoje em dia, se não oferecer cirurgia por vídeo, vamos dizer, o médico está defasado. E eu vi essa coisa muito curiosa, porque aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos não tenha tanta procura, porque tem muita gente de olho claro, mas aqui eu acho que seria um boom, né? E a gente viu essa possibilidade de mudança de cor de olho definitiva, quer dizer, sem usar lente de contato, tal, uma mudança definitiva. Como eu mencionei no início do programa, no primeiro bloco, isso já se persegue há muito tempo, não é nenhuma novidade, só que nunca se conseguiu. Nos últimos anos tem se conseguido algumas alternativas para isso, mas todas elas ainda em caráter experimental. Por quê? Porque são muito recentes, não se sabe a longo prazo se vão acontecer ou não complicações, né, que esse é o principal problema. Então, tem que se ter mais estudos, né, mais experimentos nesse sentido. De que forma se pode mudar a cor do olho? Deixa eu voltar então ao nosso olhinho aqui. O que dá a cor do olho não é essa primeira camada que nós temos aqui, a córnea. A córnea ela tem que ser bem transparente. O que dá a cor do olho é um músculo que nós temos dentro do olho. Eu vou retirar a córnea. Então nós temos essa parte colorida aqui azul, que na verdade é um músculo que quando contrai, fecha a pupila, que é essa abertura central que nós temos aqui dentro, né? E quando esse músculo ele relaxa, abre a pupila. Ele é colorido? Ele é colorido. Ele pode ser verde, azul? Isso, esse músculo é colorido dependendo da quantidade de pigmento, de melanina, que nós temos dentro dele, né? Então, um músculo que tem uma quantidade muito grande de melanina é escuro, a melanina é marrom, então o olho vai ser marrom. E se tem uma quantidade menor, vai indo para o lado do verde, e se tem pouca melanina, para o azul. E a pessoa, o albino, que não tem nada de pigmento, praticamente a íris é transparente, por isso que se enxerga aquele olho meio avermelhado, meio alaranjado, que é o reflexo do fundo do olho. Então, quais são as formas de mudar a cor do olho? Inicialmente se tentou pigmentar a córnea, essa membrana que fica aqui na frente, né? Deixa eu colocar de volta aqui. Então, como eu mencionei no início do programa, já se usou nanquim, se fazia uma tatuagem, na realidade era uma tatuagem... Ela vai enxergar tudo azul? Mas aí se fazia uma tatuagem na periferia da córnea, né, para a parte central ficar transparente. O centro tem que ficar transparente, senão a pessoa não enxerga. Então se tatuava a córnea de várias cores, eu já vi tatuagem azul inclusive, né, na córnea, que antigamente se fazia, marrom. O problema da tatuagem é que esteticamente não ficava muito bem, e com o passar do tempo esse pigmento ia absorvendo. E muitas reações inflamatórias. Então a córnea sofria necrose,
ela meio que se dissolvia, vários casos precisaram fazer transplante de córnea, então se abandonou essa técnica. Há uns 4 ou 5 anos atrás, um colega europeu resolveu desenvolver uma íris chamada íris artificial, ou seja, essa parte colorida artificial. Se implanta também de forma dobrável, um cartuchinho, é um material meio emborrachado que se implanta sobre a íris do paciente, sobre esse músculo colorido, se implanta tipo um papelzinho celofane assim, colorido, com abertura central, com a pupila central. Essa é uma técnica que está em desenvolvimento na Europa. Não se sabe também a longo prazo o que vai acontecer, porque é um corpo estranho dentro do olho, né, numa área vascularizada. A íris, que é esse músculo colorido, ele tem uma quantidade grande de vasos sanguíneos, diferente de uma lente intraocular, que nós vamos implantar numa região avascular e já se conhece há mais de 50 anos. Né? Mas é uma alternativa e tem relatos promissores de trocar a cor do olho dessa forma. Que material é esse que eles colocam, tu sabe? É um silicone modificado, que ele é bem fininho e ele é enrolado. É uma mistura de colágeno com silicone modificado. Normalmente se faz isso para pessoas que já foram operados de catarata, porque o risco do paciente fazer catarata existe. Então, o paciente que já foi operado de catarata é uma possibilidade. Uma outra alternativa é mudar a cor de pacientes que têm olhos escuros somente, né? Que se utiliza um laser, o laser de argônio, que cauteriza, na verdade, né, essa membrana, esse músculo colorido e vai despigmentando. O laser de argônio tem a capacidade de remover pigmento. Então, quando se faz um laser de argônio, ou YAG laser também às vezes se utiliza, a gente consegue despigmentar, ou seja, um olho que é escuro dá para torná-lo um pouco mais claro. Só que a reação inflamatória provocada nessa região é uma reação inflamatória às vezes significativa. Como consequência da reação inflamatória, nós podemos ter aumento da pressão ocular, o glaucoma, e nós podemos ter catarata, né? Então é por isso que eu falei que ainda está numa fase experimental. Nenhuma dessas cirurgias que eu citei, nem a tatuagem da córnea, nem o implante dessa membrana, dessa íris artificial e nem a despigmentação da íris para tornar o olho mais claro, nenhuma dessas são aprovadas pelo FDA, que é um órgão americano bastante sério, né? O órgão similar na Europa também não foi aprovado e o CFM aqui ainda não aprova. Quer dizer, são procedimentos ainda experimentais, mas existe uma perspectiva futura de talvez nós conseguirmos trocar a cor do olho do paciente, né? Sabe que o clareamento dental também a gente não imaginava quando eu fiz faculdade que pudesse É. clarear os dentes. E de repente se descobriu que tinha uma substância que abria a proteína da dentina sem prejudicar o esmalte e clareou. Quem sabe não vão descobrir uma coisa que pingue no olho. Porque se é uma questão de melanina, né? Mas essa do laser aí é muito interessante, porque assim, ó, muitas coisas que se fazem em cirurgia plástica com laser é despigmentação. Né? Então, eu posso tirar manchas café com leite, por exemplo, com luz pulsada, com diversos tipos de laser, né? Rubi, ou argônio que seja, ou sei lá, tem inúmeros, né? Alexandrita, inúmeros aparelhos que fazem essa despigmentação, né? Todos provocando uma queimadura, uma reação inflamatória local. E o que eu tinha lido, eu fui atrás para ver porque eu achei uma coisa muito interessante, né? De o cara que trouxe isso para o Brasil, né? Mercado enorme. Um mercado enorme, né? Que aqui a grande maioria do pessoal tem olho escuro. E eu fui ler a respeito, é justamente o que esse médico no exterior oferece é um laser que ele vai passar, acho que é isso que tu falaste, né? Que vai despigmentar tal, e diz que em 2 semanas a pessoa muda de cor. É verdade. Só que tu não consegue achar o cara. É que não pode fazer lá por causa do FDA, o FDA não aprova, né? Existe um site, né? Então tu abre o site, tu vê o site, tu tenta ligar, é um médico da Califórnia, tu tenta ligar, tu não acha. Não acho. Daí tu liga, tu deixa um recado que alguém vai te ligar depois, que também não te liga, dependendo de como é que for, não vai te ligar. Mas isso na medicina é assim, a cirurgia refrativa para correção de grau, por exemplo, de miopia, quando o Exmer laser começou nos Estados Unidos, o FDA não tinha aprovado, vários cirurgiões americanos iam para o México operar. Isso era muito comum, né? E a medicina é assim.
30 anos atrás, 40 anos atrás, quando que nós imaginávamos que nós íamos fazer uma cirurgia de catarata com implante de lente por uma incisão de 2 milímetros? É o que você falou da videolaparoscopia, da videocirurgia, né? Então, hoje se fazem coisas que a gente não imaginava fazer. Então, existe realmente Provavelmente os nossos netos vão escolher a cor dos olhos. Existe essa possibilidade futura, é bem interessante. Eu sei que esse colega parece que faz a cirurgia, a última notícia que eu tinha é que ele faz no Canadá. Quer dizer, um americano que deve juntar os pacientes nos Estados Unidos e vai fazer no Canadá. E é um procedimento que é feito a nível ambulatorial. Né? Não precisa ser uma coisa assim de segundos, com anestesia local, e que, como faz exatamente o que tu falou, quer dizer, uma cauterização, vai despigmentando e a proposta é que 2 semanas depois o paciente, inclusive tem fotos de... Ele tem vários antes e depois. Vamos ver se daqui a alguns anos a gente está fazendo, aí eu venho no programa para a gente ver os resultados. Que maravilha. Os resultados mesmo. Não, mas as boas notícias do programa de hoje é que presbiopia a gente já pode tentar resolver sem usar óculos. Em vários casos. Né? E miopia, glaucoma, catarata, quanto a medicina já andou e como isso já está ajudando as pessoas, né? O transplante de córnea melhorou muito também nos últimos tempos. Uma curiosidade, essas cirurgias feitas com laser, o paciente consegue também a nível de previdência? O laser para corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, não. E nem a presbiopia. Isso a Previdência, o SUS ainda não paga. As previdências privadas, alguns convênios conseguem e outros não. Depende do plano que o paciente tem. Outros lasers, aí sim. Aí todos os convênios e o SUS pagam. Para retinopatia diabética, por exemplo, né? Ou pós-cirurgia de catarata, quando aparece uma membrana atrás da lente, então para limpar. Não sairia mais em conta para o governo? Sairia. Em vez de oferecer óculos? Bem mais em conta. Com certeza. Que oferecesse a cirurgia? Não tem dúvida. Porque se consegue resolver, se eu consigo resolver miopia, hipermetropia, astigmatismo, né, com cirurgia... Com certeza sairia mais em conta. Mas também não é o óculos, não é o governo que paga o óculos, né? Existem alguns vai pagar programas. todo aquele acompanhamento, toda aquela função do paciente retorna. Né? Se bem que o paciente voltar e retornar, ele tem que continuar, porque ele tem que fazer a consulta oftalmológica para avaliar a retina, medir a pressão ocular, né? Mas socialmente falando, com certeza o benefício seria muito grande. O paciente que faz essa cirurgia com laser, ele retorna de quanto em quanto tempo? O paciente que foi míope, a retina dele continua igual. Então, aquela avaliação da retina que eu comentei antes... sim, tu disse que pode ter um descolamento. Tem que continuar sendo feito, né? O paciente tem que continuar medindo a pressão ocular. Então, o certo é